Olá, amigos e amigas da Advocacia Amazonense, sejam bem-vindos a mais um episódio do Patrono Podcast, o lugar das feras na advocacia. Hoje recebo uma advogada que tem quase 2 décadas de atuação, já esteve em centenas de processos, lutou por espaço no judiciário e tem como bandeira a defesa e a representatividade na advocacia. Estou falando com a doutora Caroline Frota. Doutora Carol, que honra recebê-la aqui. Bom dia, Kennedy. A honra é minha de participar do teu programa. Você é um amigo querido, um amigo de adolescência, do início da militância ali no TRT, que a gente já se via ali, se conhece de muitos anos. E para mim é uma grande satisfação te reencontrar aqui nessa posição, no teu podcast aqui, voltado para a advocacia. Realmente é um grande prazer. Doutora, para mim é uma satisfação enorme ter a senhora aqui. Quem é a doutora Carol Frota por trás da... Como começou a sua caminhada na advocacia amazonense? A doutora Carol Frota é uma moça que vem do interior, né? Eu vim do interior com 14 anos de idade para estudar em Manaus. E muita dificuldade, né? Minha mãe, uma mulher muito humilde, trabalhadora, me enviou para a capital para estudar. Certo. E isso tudo para mim começou com muita luta, né? Vindo morar em Manaus, residir na casa de parentes, de amigos, para poder terminar os meus estudos. E aí, como eu venho do interior, né? Eu venho de Quari, morava em Quari. A minha advocacia, ela começa em Quari. Eu começo no interior do estado, advogando no interior. E depois eu fui trabalhar no Porto de Manaus, advoguei no Porto de Manaus, começo trabalhando com o pessoal da navegação e depois em ações possessórias e com o direito penal, né, com o criminal, né, com habeas corpus, e venho de uma militância desse nível, atendendo empresa, na justiça do trabalho, na área empresarial, com reintegrações de terras no interior, e eu venho aí com 19 anos, né, trazendo aí essa bagagem, essa experiência, uma militância ininterrupta, né? Venho trabalhando ininterruptamente, vivo da advocacia, pago minhas contas com o dinheiro da advocacia e construí, né, meu próprio nome, meu escritório, né, com independência, forjei ali minha equipe. Hoje eu tenho uma empresa, um escritório jurídico, Ribeiros e Advogados Associados, onde lá nós atendemos diversas matérias, né? Eu tenho pessoas que trabalham na área trabalhista, no previdenciário, no direito civil, criminal, e por aí nós viemos prestando esse serviço, inclusive com outros parceiros, outros colegas, né? Quando eu não atendo, eu indico os meus parceiros, colegas. Então, eu tenho ali uma rede voltada para a advocacia mesmo. Interessante essa questão que a senhora colocou aí de ter uma rede, né? De ter uma visão ampla do direito. Isso é muito importante. Quando eu não atendo, eu chamo outros colegas. Olha, eu não sou tão boa nessa área, mas eu vou te indicar uma pessoa especialista aqui. Então, eu sempre tive um network com outros colegas. Inclusive, no meu prédio, às vezes a gente fica descendo, subindo, outros colegas trabalham no mesmo prédio. Tem algum caso marcante por sua trajetória? Não tem assim... Tem casos. Tem vários, porque a advocacia é um conjunto de coisas, né? A advocacia, ela te dá a oportunidade de você... se sustentar, se manter financeiramente, né, como profissão, construir o teu patrimônio financeiro, e ela também te dá a oportunidade de você ajudar muita gente, de fazer a caridade, a advocacia, ela transforma vidas, né? Então, tem vários, eu posso citar uma que, por exemplo, eu advogava com uma senhora que ela era envolvida com tráfico de drogas, por exemplo, né? E sempre ela estava sendo condenada por tráfico de droga porque ela tinha um companheiro ligado ao tráfico de drogas. E ela dizia para mim, eu enxergava nela uma mulher até decente, que ela entrou no tráfico de droga para comprar uma casa e pagar a faculdade da filha dela, que também queria fazer direito. Queria ser advogada e ela não tinha condições de pagar essa faculdade. E essa senhora, ela só se viu livre daquela situação toda depois que o companheiro dela morreu. E foi quando ela teve a oportunidade de sair daquela situação de delinquente. Aí eu cheguei com ela, ajudei bastante ela através das conversas. Não só fiz a defesa dela, como eu também convenci ela a sair do crime. E hoje ela saiu do crime. Eu lembro muito bem da última audiência dela, que o promotor disse: olha, doutora Caroline, nós vamos dar uma chance para ela, vamos diminuir a pena dela, mas ela não vai sair do crime, porque essas pessoas que estão no crime, no tráfico de drogas, ele é um vício financeiro, eles nunca vão ser capazes de se desvencilhar dessa situação. Eu digo, não, ela quer, ela vai conseguir. E realmente ela conseguiu, né? Hoje ela é uma pessoa que ela trabalha, ganha um salário mínimo, mas ela dorme, assim, honestamente. A vida dela mudou, é uma senhora, é voltada totalmente para a igreja dela.
E realmente a advocacia e você como profissional ajuda a corrigir algumas injustiças. E eu vi naquela mulher que ali não era o lugar dela. E eu dizia, olha, esse lugar aqui não é para você. Né? Eu vou fazer a defesa que é do direito, mas depois você procura reabilitar sua vida de verdade. E eu vi que eu consegui contribuir para a vida daquela mulher. E hoje ela é uma mulher que hoje ela vive com o dinheiro de um salário mínimo, mas ela tem dignidade. Maravilha. Doutora, a senhora é uma advogada que, desde a época que eu conheci a senhora já é envolvida na questão política, né? A senhora já ajudava pessoas naquela época. E não era advogada. E aí eu vejo que a senhora trouxe essa questão de ser política para a classe. A senhora hoje não pode se dizer que é uma advogada que é só militante, mas é também uma advogada que está envolvida na questão política da classe. Tanto é que a senhora figurou aí como uma mais votada advogada, né? Compôs uma lista importante para compor um tribunal. Na sua visão, qual é a característica que tem que ter um advogado que vai representar a classe num cargo de desembargador, por exemplo? A característica é o comprometimento com a classe. É importante que o advogado saiba de onde ele veio e de onde ele vai voltar. Porque, veja bem, um juiz, antes dele ser juiz, ele foi advogado. Um delegado, ele foi advogado. Um desembargador, ele é advogado antes de ser desembargador. E quando ele deixa de ser desembargador, que ele aposenta, é para a casa dele da advocacia que ele volta. Então, nós temos uma casa, nós temos uma origem, e isso não pode ser esquecido. Então, um desembargador que ele representa a classe, ele tem que estar com os ouvidos atentos para o diálogo e para receber as sugestões dos seus colegas, para saber de que forma ali naquela posição você vai saber contribuir melhor para a melhoria da classe dos advogados. E o recebimento com deferência, né? Você chega lá a ser desembargador, não se fechar para os seus colegas. Abra as portas, receba seus colegas com deferência, né? Porque as nossas vagas são minguadas, são muito pequenas ali dentro do tribunal. E nós estamos ali para fazer a diferença, para fazer justiça. E hoje eu defendo o judiciário mais igual, né? Mais próximo do povo, mais próximo das pessoas, né? Às vezes é bom que o magistrado ou o desembargador ele saia um pouco do seu gabinete e ouça o que as pessoas têm a dizer, se aproxime mais das pessoas, né? Então, eu como desembargadora, se for eleita, né, aí nesse pleito, eu pretendo ouvir, colher dos meus colegas as sugestões para que nós possamos acatar essas melhorias. A senhora vem de uma luta pelos direitos das mulheres. Como que a paridade pode fortalecer o espaço no judiciário? Bem, a paridade para mim ela nasceu nessa campanha em 2022, né? Quando eu concorri para o TRE Amazonas, né? Eu fui segunda mais votada na lista tríplice. E não tinha nenhuma mulher para o TRE naquela época, né? Tribunal Eleitoral. E eu ali no meio campo sofri uma violência na minha concorrência, né? Me fizeram matérias difamatórias na imprensa, né? E tudo para me maltratar, me machucar, me descredibilizar. E eu realmente não fui a escolhida, né? E eu vi naquele momento o quanto a paridade fazia falta, porque naquele momento ali que eu estava concorrendo, não tinha nenhuma mulher. Hoje tem a Gisele Falcone, que já é desembargadora do TRE, e a Maria Benigno, mas antes dela não tinha uma mulher ali no tribunal representando, né, a OAB. E foi quando nasceu o desejo, né, de brigar por essa paridade. Aí foi quando uma colega minha, Adriane Magalhães, também concorreu ao TRT, e ela não conseguiu, né, também figurar na tríplice. Eu ainda figurei na tríplice, mas ela nem na tríplice conseguiu figurar no TRT. Foi quando, juntas, né, eu acatei o manifesto dela e nós movemos uma campanha, juntamos muitas advogadas mulheres e vimos ali a necessidade de ter uma eleição nas listas com paridade. Foi quando nós movemos esse manifesto. Aí foi quando eu fiz uma pesquisa, tinha sido aprovado na OAB Bahia, OAB Rio de Janeiro, a magistratura já estava implantando a paridade, e quando ela assinou aquele manifesto, eu comecei a cobrar do presidente, do Jean Cleuter, tive várias conversas com ele, cobranças, cobrei também do nosso presidente, né, do Beto Simonetti, e mostrei para eles a importância, né, e eles falaram, o Jean falou para mim, olha, Carol, nós estamos olhando isso aí vai ser implantado para as próximas eleições. Então, foi uma conquista, né? Nós nos movemos porque nós não nos calamos, nós não aceitamos, e graças a Deus essa eleição
agora para o 5º Constitucional vai existir a paridade, né? Ele já bateu o martelo e a paridade ela vai acontecer. E agora nós vamos ter mais oportunidade de participar das listas e mais oportunidade também de figurar ali numa cadeira do tribunal. Sabe, Kennedy, porque eu fiz um vídeo no meu Instagram, quem quiser me seguir, o meu Instagram que é o caroline.frota, eu fiz um vídeo no Palácio da Justiça aqui, e lá eu pude resgatar a história de muitas mulheres, das primeiras mulheres que ingressaram no judiciário. E lá eu constatei, né, a primeira mulher desembargadora do Tribunal de Justiça do Amazonas foi a Anaide de Vasconcelos, ela veio do Ministério Público, e veio também a desembargadora Marinildes, que veio da magistratura, e lá eu vi um buraco, não tinha a foto da mulher na OAB, a OAB ainda não tem a desembargadora mulher pelo 5º Constitucional. O estado do Pará, elegeu agora recentemente, olha só, gente, o Pará, saindo sempre na nossa frente, elegeu a primeira mulher desembargadora dele depois de 100 anos. Foi eleita agora a primeira desembargadora mulher, e eu acho que essa eleição ela tem que ser a primeira desembargadora mulher também pelo estado do Amazonas, porque vai ser um avanço, seria um marco histórico em primeiro momento, porque a mulher estaria presente pela primeira vez pelo 5º Constitucional da OAB. Veja só a importância, né, com a primeira eleição da paridade, e se a primeira eleição também elegesse uma mulher, viria com um grande peso, importância igualitária, né, e a representatividade da mulher junto aos tribunais. Doutora, a senhora tocou numa questão interessante aí, que foi a questão de ataques que a senhora sofreu na imprensa. Sim. A senhora conseguiu identificar os grupos que fizeram isso ou não? Ainda segue? Não, eu não consegui identificar com clareza, né? Foi fulano, com toda certeza. Mas com certeza isso parte do nosso adversário. Com certeza com as pessoas que eu estava concorrendo, né? Com o meu adversário, né? Principalmente, que era uma pessoa muito forte. O apoiador dele é uma pessoa muito forte. E me maltratou como mulher, né? Ele me sentiu ameaçado por mim e resolveu me maltratar a minha imagem, falando mal de mim, da minha família, do meu marido. Que eu queria ressuscitar o meu marido politicamente, né? Hoje ele está aposentado, realmente ele é um político de mãos limpas, que nunca sofreu um processo e que é referência moral no estado do Amazonas e na política, porque ninguém joga lama no nosso nome. Maravilha, é verdade, doutora. Eu conheço, eu sei que a senhora é uma pessoa Isso. íntegra. Como que a senhora avalia o papel da OAB na escolha do representante do 5º Constitucional? O papel da OAB? O papel da OAB é apoiar os candidatos, é ser isento. Inclusive, a última conversa que eu tive agora com o Jean Cleuter, ele abriu espaço para nós mulheres compor a mesa, né? Na última vez que eu estive lá, gostaria de compor a mesa, ele abriu espaço e deixou lá também registrado que iria abrir espaço para todos os candidatos. Eu achei louvável a posição dele, porque é isso que nós esperamos do nosso líder maior, ele está ali na condição de presidente, ele tem que ser imparcial, né? E tem que abrir oportunidade para todos os candidatos falarem. Ele também se comprometeu na última fala dele em abrir, inclusive, debate dentro da ordem. Eu acho o debate muito importante, até para a gente ver o nível intelectual dos candidatos, a postura, ele é muito importante, de como esse futuro julgador, desembargador, se posiciona em certas questões. Então, isso é muito importante até para a gente saber o perfil de pessoa que estamos elegendo. Verdade. Doutora, se a senhora chegar até a cadeira que a senhora almeja, como que vai ser a doutora Carol como desembargadora? O que a advocacia, o que a classe vai esperar da senhora? A classe pode esperar de mim mais liberdade. Eu defendo uma advocacia de portas abertas, uma advocacia acolhedora, com deferimento, né? Se eu ver, por exemplo, um colega querendo uma sustentação oral e não foi deferida, eu vou brigar para que esse colega tenha mais espaço de liberdade, de falar, de ter acesso ao judiciário, de ter acesso ao julgador e não colocar barreiras ali, impedindo dificuldades para falar com o desembargador. Muitos colegas se queixam de dificuldade, de que quando chega lá o desembargador põe barreiras para não receber os colegas, né? Essa barreira eu pretendo quebrar, né? Eu defendo o diálogo, a boa conversa e também acolher, como eu te falei, sugestões para melhoria. Por exemplo, hoje nós, dentro do Tribunal de Justiça lá do Amazonas, nós temos um grave problema, o estacionamento. Eu mesma, como advogada, já fui despachar com o desembargador num processo, cheguei lá, não tinha onde eu estacionar, né? O estacionamento está pequeno e não tem lá vagas suficiente para a OAB, né? E eu tive que deixar o meu carro no escritório, pegar um Uber para voltar para o tribunal para poder despachar. Quer dizer, isso é um gargalo que tem que ser, isso é um problema que é para, lógico, a gestão da OAB, né, ter um diálogo com o Tribunal de Justiça para resolver essa questão, mas também na qualidade de desembargador daquela corte, né, porque são 3 vagas que tem ali,
cobrar isso para os advogados, né? Isso trata-se de acolhimento ao nosso profissional. Eu acho que desde a chegada dele no estacionamento, nós temos que receber bem o povo, os advogados, as pessoas, né? Ter um espaço ali para elas estacionarem o carro, receber, marcar, olha, não estou aqui nesse dia, mas o embargador tirou um dia para atender vocês, um horário, nos organizar, porque eu entendo também que o julgador ele tem os processos para despachar e ele não pode ficar também atendendo toda hora e todo instante, porque nem nós também, advogados, temos tempo para isso, né? Nós temos, às vezes não temos esse tempo suficiente. Então, as atividades são diversas, né? Doutora, quais os desafios que a senhora acredita que a classe enfrenta no respeito às prerrogativas? No respeito, muito se tem avançado nos direitos. É lento. Eu digo que toda mudança ela é lenta, né? Tanto para a mulher ela é lenta, mas ela está acontecendo. E nos direitos, eu não tenho visto no âmbito aqui estadual essa violência. Eu acho o tribunal muito inclusivo, avançou muito, melhorou bastante, mas eu vejo as prerrogativas sendo violadas muito em Brasília, né, nos tribunais superiores. Eu tenho visto muita agressão ao direito dos advogados, da ampla defesa e do processo legal, porque eu, como advogada, na qualidade de advogada, a gente estuda as leis, o procedimento e o processo legal que a gente defende, né, que nós, advogados, defendemos, e isso tem sido violado, né, a conduta de alguns ministros tem ferido o processo legal e isso tem impactado na harmonia dos poderes, né? Porque quando o judiciário viola os demais poderes e o processo legal do direito, ele está quebrando uma desarmonia, né? Então, só um poder ele é soberano hoje no país, que é o legislativo, que é a casa do povo. Temos os 3 poderes, mas um realmente é soberano, que é o legislativo. Então, o poder executivo e o judiciário, eles estão ali como poderes executores, né? Eles vão executar as leis, né? Então, essa harmonia ela tem que ser restabelecida pelo legislativo, né? Através de impor os limites e ali as leis, né? Impondo limites para que essas agressões ao processo legal não volte a acontecer nos tribunais superiores. E o relacionamento do judiciário com a advocacia amazonense? Quais são os avanços que a senhora vê? Os avanços? Tem avanços, sim. Tem avanços no sentido... sempre eu vejo o tribunal muito conectado nas comissões, recebendo. Por exemplo, se tem uma campanha de trânsito, um dia desse eu participei de uma conversa como mera ouvinte, eu vi que o tribunal faz campanhas linkadas com as comissões da OAB, por exemplo, campanha de trânsito, né? As varas de trânsito estão sempre ali linkadas com as comissões, né? E eu vejo as comissões da OAB participando e o judiciário recebendo essas comissões, mas isso tudo é gestão. Eu acho que o judiciário ele está sempre pronto para receber, só que ele precisa ser provocado, como sempre, né? No processo, você provoca ele para que ele dê a resposta. Eu acho que assim é a nossa classe. Se nós queremos melhorias e temos demandas, eu acho que levando isso para a gestão do tribunal, o tribunal juntado com a OAB, aí acontece essas melhorias, mas elas têm que ser encampadas ali conjuntamente. Doutora, a senhora sabe que uma das maiores dificuldades do advogado é a morosidade do judiciário, que não está ligada não só à questão do judiciário propriamente dito, mas o volume de demandas que deságua, né, ali para uma vara. Como que a senhora acha uma alternativa, uma solução, como advogada, que uma desembargadora pode contribuir no que diz respeito à morosidade? A morosidade não é um problema de um desembargador, né? Hoje o CNJ tem campanhas e metas para os tribunais. Tem os selos, selo diamante, ouro, prata, e ele avalia tanto os tribunais quanto os magistrados. Eu acredito que um magistrado não consiga, ele consegue responder ali pela vara, né, um desembargador consegue ali responder pelo seu gabinete, pela produtividade da sua equipe, né? Mas ele não consegue responder pela justiça toda. Isso tudo é um conjunto social. A senhora não acha que a senhora deixando como a senhora falou, um gabinete de portas abertas, como a senhora pretende fazer, e é louvável essa iniciativa. A senhora não acha que isso melhora sob o aspecto da morosidade, esse contato do advogado direto com o desembargador? Vai melhorar o meu gabinete, o meu comportamento pode servir de exemplo para outros julgadores. Mas isso, cada pessoa tem o seu perfil, né? Tem a sua conduta. Isso
varia de conduta. Às vezes nós temos magistrados muito morosos, temos magistrados que a gente não consegue conversar com eles nunca estão na vara, sempre é o assessor, mas tem magistrados que trabalham de segunda a sexta, e tem magistrado nos fóruns que, se a gente for 13h30, 13h40, eles estão ali numa sexta-feira atendendo. Entendi. Então, isso depende do perfil mesmo de cada pessoa, de cada um. Doutor, um advogado ou uma advogada que inspira a senhora? Uma advogada? Ou advogado? Ou advogado? Um profissional que lhe inspira? Há vários. Quem me inspira são aquelas mulheres do dia a dia que estão ali nos corredores, que estão todos os dias ali militando, fazendo tudo aquilo acontecer. Eu não diria que eu tenho um nome específico, até porque se eu disser um, vai criar ciúme dos demais colegas, mas eu tenho muitas mulheres advogadas que eu admiro, inclusive que estão pré-candidatas, né, concorrendo ao 5º, boas mulheres, boas advogadas, estudiosas, militantes do dia a dia, mas eu tenho pessoas assim da relação, do corredor, do cafezinho, da sustentação oral, da espera da audiência. Um advogado que eu super admiro é o meu sócio, o doutor Cristiano, por exemplo, né? Cristiano Damião, é uma pessoa que chega às 7h30 no escritório, cumpre as audiências dele, depois rala pra caramba. Conheço a história dele, a trajetória dele, desde que ele era um batalhador ali na Justiça do Trabalho. Sim, é uma pessoa que eu admiro. O Cristiano, ele começou como ajudante de pedreiro. Depois ele foi office boy lá do doutor Simonetti, né, lá na OAB, trabalhou com vários advogados, se formou e é uma pessoa... É um exemplo, né? Ele veio trabalhar comigo, eu abri a oportunidade para ele, falei para ele, olha, você tem um grande potencial, você... já está na hora de parar de trabalhar para os outros e trabalhar para si mesmo. Maravilha. Aí foi quando eu dei a oportunidade para ele ser o meu sócio, e realmente o Cristiano mudou a vida dele, mudou a condição financeira dele. Hoje ele está uma pessoa com uma boa condição financeira, com uma boa carteira de clientes, e uma pessoa que eu admiro, porque a advocacia é plantio, né? É como se você plantasse toda uma lavoura, né? Você plantou todas aquelas cebolas e você vai colher essas cebolas no ano seguinte, né? E elas vêm, tudo é um plantio, colheita, plantio, colheita. Eu sempre digo para os advogados que estão começando, se acalmem, tenham paciência. A advocacia não é uma profissão imediata. Se vocês não tiverem paciência, não é advocacia o perfil de vocês, porque a advocacia ela é feita de paciência e de muito diálogo e muita espera. Outro dia o Cristiano me ligou e falou que era sócio da senhora. Sim. E eu já admirava a senhora, não pelo que a senhora é hoje, mas pelo que eu conhecia a senhora no começo, né? O trabalho que a senhora desenvolvia na política. E aquilo ali me comoveu, sabe? Eu achei, poxa, a doutora Carol, realmente, por ter trazido, a senhora poderia ter escolhido tantos sócios, né? Pessoas de nome, que a senhora tem nome, vem da carreira política, seu marido. A senhora ter dado essa oportunidade pro Damião. Então, fiquei muito feliz ao descobrir que ele era seu sócio. Sim. Parabéns. Sim. Doutora, mas a senhora falou também sobre a questão de Manaus. A senhora era de uma outra cidade e veio para cá. Uma palavra que a senhora possa resumir a cidade de Manaus. Cidade de Manaus? Ah, minha cidade, né? Eu nasci, eu sou manauara. Uma cidade de acolhimento. Manaus é acolhedora. É a minha Manaus, é a Manaus do acolhimento. E me fala mais sobre a doutora Carol como advogada. Quais as causas que a senhora tem atuado, assim? Quais as áreas? Como é que é a sua rotina diária? A minha rotina diária, eu acordo 6 horas da manhã, eu faço o café meu e do filho, o filho sai para trabalhar e eu saio logo em seguida, né? E de lá eu vou fazer as audiências e despachar os processos. E nos tribunais eu fico rodando até por volta de 1h, 2 da tarde, ou às vezes sem almoçar, quando tem aquela audiência que se estende ali pro final da tarde. Eu passei um dia inteiro sem comer. E a senhora fica na militância mesmo, na militância. Audiência. E quando eu saio de lá, eu almoço, né? Ou se não dá tempo em casa, porque eu moro perto, eu moro no Conjunto Adrianópolis, bem perto do fórum, ali no final da Paraíba. Então, dá tempo rapidinho de ir em casa e almoçar, né? Almoçar ali com meu marido, que ele gosta de almoçar comigo. E aí, eu volto pro escritório e eu passo a fazer os atendimentos. Até às 5, 6 da tarde. Às vezes tem um cliente, doutora, eu trabalho o dia todo, a senhora pode me atender à noite? Eu digo, posso. Maravilha. A minha disponibilidade está de acordo com a disponibilidade do meu cliente. E a senhora atua mais com empresas ou com clientes? Eu atuo num leque de coisas. Eu atendo direito penal, né? Eu trabalho com advocacia penal. Eu amo direito penal porque você tem a oportunidade de ali corrigir uma injustiça e trata de um direito que eu amo, que é a liberdade. Eu acho que a liberdade é o maior bem depois da vida. E depois,
a segunda coisa que eu gosto de trabalhar é com posses, né? Que segundo Maquiavel, né, diz no livro que é mais fácil o homem esquecer a morte de um pai do que a perda de uma propriedade. E a propriedade, ela tá ligada, quando você perde uma propriedade, tá ligada, não uma perda, você sofre um luto porque tá ligado ali o teu trabalho, o teu esforço que você lutou para ter aquele bem, né, aquela terrinha, né? E aquela terrinha significa ali todo o teu suor, toda a tua história, né? Ou então a tua casa, o teu lar. Então, para mim, eu atuo muito em causas de reintegração de posse. Já atuei em grandes reintegrações de posse de bairros, de muitas casas em Maués, em Coari. Trabalho também em Parintins, em Tefé. Já advoguei assim no Alto Solimões. Eu lembro que uma vez eu fui advogar em São Paulo de Olivença. Fui fazer um mutirão trabalhista. E eu queria pegar o avião no mesmo dia. Eu fui pegar uma lancha para tentar chegar em Tabatinga, porque o avião passava só 2 vezes em São Paulo de Olivença. E aí a lancha quebrou e nós fomos resgatados por um canoão de índio. E eu passei o dia inteiro numa comunidade indígena esperando uma carona para ir para Tabatinga e realmente foi muito emocionante esse dia, como assim diversas vezes. Por exemplo, eu tive que pegar um motor da linha mesmo. Porque não tinha avião e eu tinha que estar na audiência em Maués, aí o motor da linha saía de tarde e ele amanhecia o dia em Maués, né? E isso é gostoso, porque eu ia sozinha e olhava o meu rio, olhava a minha Amazônia, porque eu viajei muito de barco na minha infância, né? Quando eu vinha para as férias, eu ia de motor da linha, se embalando na rede. Então, para mim, isso é muito bom, eu gosto de tudo isso, porque fez parte da minha vida. E faz, porque eu continuo fazendo. Doutora Carol, como você enxerga o equilíbrio entre a imparcialidade exigida de um magistrado e a missão de representar a advocacia, trazendo também um olhar para a paridade? Tá. Como julgadora, você tem que ser imparcial, né, no recebimento daquela ação individual, né? Eu, como desembargadora, não poderia julgar em favor de advogado A ou B, porque é meu amigo, por conta da classe, mas a gente julga o processo com justiça, com a lei. Mas a paridade, ela é para ampliar a pauta lá da mulher. O que é a paridade que eu defendo? É a mulher andando ao lado do homem. Não é a mulher sendo mais que o homem, né? Ela andando ao lado, porque tudo que nós queremos é igualdade, é liberdade. E essa vaga, ela demonstra que a paridade ela está sendo alcançada. E a paridade, ela não é só no judiciário, ela é social. Ela é, inclusive, dentro do sistema privado, para aquelas mulheres que são, por exemplo, executiva do Distrito Industrial, estão ali na empresa, estão trabalhando, executando uma função, uma missão igual do homem, mas não estão em igualdade salarial, por exemplo, né? Essa paridade, ela que eu defendo é para que nós ingressamos ao tribunal, para que nós preenchamos essa vaga aí da OAB, que a OAB não tem, uma desembargadora mulher, nunca teve, seria a primeira vez, né? E eu defendo a paridade no sentido de ter mais sensibilidade, né, com aquelas pautas sensíveis, né? Que nós mulheres lidamos, que é a pauta da mulher, dos direitos das mulheres, estar atento ao protocolo 492 do CNJ, que é o do julgamento do gênero, que eu defendo, né? A pauta do indígena, da mulher, da criança, do idoso, do deficiente, essas pautas sensíveis, temos que ter um olhar sensível. Por isso que eu defendo uma advocacia com escuta, para que nós possamos receber as sugestões trazidas pela classe, né? E defendo também o judiciário mais inclusivo, né? Em que o judiciário se comunique mais com a população, para saber quais são as reais necessidades e ali dentro da gestão e das demandas, poder também corrigi-las. Colegas, hoje eu conversei com a doutora Carol Frota, uma advogada militante da Justiça Amazonense e que mostrou muita competência e preparo para exercer aí a cadeira de desembargador no estado do Amazonas. Gostaria de agradecer a todos vocês pela audiência e pela paciência. Obrigado.